Hoje à noite nosso tema é influenciar ou ser influenciado. A gente sabe que nós somos cercados por diferentes coisas que influenciam nossa vida. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, tudo que a gente passa de alguma forma influencia a nossa vida. As influências, resumidamente, poderiam ser influências boas ou influências ruins. Nós não queremos tratar desse tema olhando para essa questão mística de influenciar com fluidos que trazem um bem ou trazem algo que faz a gente se sentir bem ou de forma diferente. Por exemplo, às vezes ambientes, numa loja, em algum lugar onde a gente chega, existe um aroma, existe aquele cheiro, existe onde se queima até incenso, se tem um incenso, e que parece assim que isso traz um fluido, isso acaba influenciando quem entra, quem sai, com um bom fluido, com uma boa influência. Não é nesse sentido que nós queremos tratar hoje à noite, mas queremos olhar para o dicionário que define o que é influência, influenciar. É o ato ou o efeito de fluir ou de influir. Fluir é aquilo que inspira, que sugere, que excita, que entusiasma, que comunica. E influenciar, influir, é aquilo que leva para dentro, de fora para dentro. Dessa forma, então, o ato, o efeito de influenciar, de algo fluir dentro da mente, do coração, da vida da pessoa. Tem um dicionário que ele define a influência da seguinte forma: a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Então, a influência ela é uma ação sobre alguém ou alguma coisa, querendo dessa forma modificar para pensar, para ser, para agir de forma diferente. Também define como poder de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas. Então, além de ser uma ação, é um poder que leva a transformar ou causar um efeito de se sentir melhor, de mudar, de poder fazer com que as coisas elas aconteçam. Também define, num terceiro momento, autoridade, prestígio, crédito, desfrutado por alguém numa sociedade ou num determinado grupo. Então, uma ação, um poder, uma autoridade ou prestígio, crédito, que alguém tem de influenciar, de exercer sobre alguém, sobre alguma coisa, uma influência para mudar, para perceber, para se dar conta de algumas coisas. Olhando para esse termo influência ou influenciar, a origem desse termo está no século XIX e esse termo vem do latim, que significa, do latim medieval, influentia, ou também do verbo influere. E nessa época, no século XIX, tinha sobretudo a ação atribuída aos astros sobre o destino humano. Se percebia de que os astros, de alguma forma, poderiam estar influenciando naquilo que acontece na vida de uma pessoa ou no contexto onde a gente vive. Esse aspecto até já entra um pouco na mística de crenças, inclusive como nós temos o horóscopo, muitas pessoas elas olham para ver o que diz, para tentar ver se essa influência ela ajuda
ou ela atrapalha. É uma forma, então, de tentar se orientar. A Bíblia ela diz claramente de que essas coisas são influências que podem, às vezes, até atrapalhar a fé, a compreensão, a vida de uma pessoa. Eu queria lembrar e mencionar aqui uma pessoa, um autor, Murilo Monteiro Mendes. Ele é de Juiz de Fora, ele é um poeta e prosador brasileiro na literatura brasileira. E ele chega a dizer uma coisa que é interessante. Vim para sofrer as influências do tempo e para afirmar o princípio eterno de onde eu vim. A gente pode observar isso em várias situações na vida de uma pessoa ou até mesmo na caminhada. Quando uma criança vai para a escola, ela recebe as influências do ensino, do professor. Também para quem se muda de um lugar para o outro, se a gente olhar esse êxodo rural de pessoas que saem da cidade, do campo, vão para a cidade, elas sofrem influências. Isso muitas vezes faz com que a gente olhe para aquilo que acontece, até para a nossa vida, aquilo que a gente aprendeu de uma forma diferente. Mas o Murilo ele tem uma definição dizendo assim, tudo isso serve para firmar princípios ou valores na vida de uma pessoa. Aquilo que ela crê, aquilo que ela decide fazer ou decide não fazer. A influência ela vem. E quando a influência ela acontece, ela vai questionar aquilo que a gente pensa, que a gente crê, e a gente tem a oportunidade de poder avaliar e fazer com que aquilo que é, de fato, ele menciona princípio eterno de onde eu vim. E até para nós hoje é compreensivo de que nossa época nos traz muitas oportunidades, os meios de comunicação, a mídia, toda a questão eletrônica, é típico da nossa época. Isso acaba influenciando a cada um de nós. As pessoas mais velhas aprendem a usar o celular, o computador, o WhatsApp, o YouTube e tal, com algumas dificuldades. Essa nova geração já nasce dentro desse campo e para eles nada é novidade. E dentro disso, a gente percebe que a influência ela vem com todo o impacto. Mas isso deveria servir para nós firmarmos os princípios eternos daquilo que faz com que a gente consiga viver em sociedade, viver como família, viver como igreja, podermos não apenas ser influenciados, mas influenciar a partir daquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente crê, o que para nós é definido que nós precisamos como base para a nossa vida. Até como Jesus, ele disse, contando aquela parábola do homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. E nas influências que a gente sofre, às vezes até como uma tempestade que vem e nos acerta, mas de podermos estar firmados e estar nos firmando na fé, na esperança, no amor, de nos firmarmos em Deus, porque Deus é eterno. Nos firmarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna. A Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela não passará. Essa é a certeza, a garantia que a gente tem. A influência, às vezes, é muito parecida também com a imitação. Dizem pesquisas, por exemplo, que 80% ou 90%, dependendo, por aí, a gente imita alguém. E muitas vezes a pessoa não consegue ser ela mesma. Ela acaba imitando alguém, sendo influenciada por alguém que ela admira, alguém que caminha junto, alguém que tem essa persuasão de influenciar
e a pessoa às vezes se torna dependente ou codependente. Mas a criança, a pessoa, ela começa a ter as primeiras influências que formam dentro de casa, pelo pai, pela mãe, pela família. Também é dentro de casa que a pessoa, a criança, ela aprende sobre fé, oração, comunhão, aprende os valores. Depois, quando vai para a escola, as influências elas se abrem e elas têm uma abrangência maior. E por isso precisa haver esse cuidado. Hoje o que a gente percebe também é que nós temos a influência da mídia. Ela é muito forte. A internet, pelos aplicativos, aquilo que a pessoa decide e escolhe assistir, ver, olhando e também conversando em grupos, a gente percebe muito forte essa questão de que às vezes a pessoa ela assiste, ouve, é influenciada mais por conteúdos que são palavrão, coisas que a gente às vezes percebe que não constroem um bom caráter. Enquanto que também existem muitas coisas boas. Mas a mídia hoje, ela de fato determina muita coisa daquilo que a pessoa faz, daquilo que ela é atraída e que forma o pensamento, o sentimento, e a pessoa então acaba não conseguindo mais ser ela mesma, controlar o que precisa controlar por conta dessa onda de influências. Junto com a mídia, a gente vê que existe a influência subliminar. Para quem já ouviu de mensagens subliminares, a propaganda, a psicologia, eles estudam de como colocar na mente da pessoa algo que ela nem sempre percebe, mas de alguma forma é jogada no subconsciente, na mente da pessoa e está lá. Por exemplo, na questão de propagandas, a propaganda ela tem a função de colocar na nossa mente algo que às vezes a gente nem precisa. Mas quando a gente vê, poxa, aquele produto ele é conhecido e a gente sente algo que a propaganda ela tem a capacidade de colocar na nossa mente, no nosso organismo, e a gente acaba comprando, a gente acaba desejando. E através dessa influência, dessas mensagens e até mensagem subliminar, a gente percebe que muitas coisas geram uma necessidade e que muitas vezes a gente não tem. Além disso, também toda a questão de ocultismo, imagens, inclusive a sensualidade, ela é colocada de uma forma, até drogas, vícios, bebidas, fumo, enfim, eles usam isso, a gente às vezes nem percebe de tão rápido que é, mas por trás disso existe uma mensagem, uma imagem, uma influência que acaba exercendo essa força na nossa mente e na nossa vida. Inclusive levando nossos pensamentos para aquilo que a gente nem quer pensar, ou até ocupando nossa mente de tal forma que a gente não consegue pensar, meditar e guardar a palavra de Deus. Então essa é a nossa época, mas pensando no que o Murilo falou, de quem nós falávamos antes, do poeta brasileiro, ele disse assim, a influência, ela vem, mas ela serve também para firmar os nossos princípios. E nós queremos olhar da forma como o apóstolo Paulo, ele não fala de influência em Efésios capítulo 2, os versículos 2 e 3, mas é bem interessante como ele fala daquilo que nós somos cercados, aquilo que nos cerca. Efésios 2, 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo fala aqui de 3 influências que existem e que exercem um poder na vida de uma pessoa. E Paulo aqui fala para os Efésios que era a igreja de Éfeso. A igreja, sobretudo, ela é influenciada, cercada por essa tentativa de desviar até as pessoas do propósito de Deus. A primeira coisa que ele fala da presente ordem deste mundo. Então, o mundo no qual nós vivemos, numa outra ocasião a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E existe nesse mundo uma influência, um curso que não vem de Deus, mas que faz a gente ser atraído para aquilo que não é bom. Num segundo momento, segunda coisa que o Paulo fala aqui é do principado do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele fala que além do mundo no qual nós vivemos, que nos influencia com tantas coisas, e muitas vezes nos desviando de Deus, acima existe o poder do mal, o poder de Satanás, o poder do diabo, que atua nesse mundo, e ele atua através dos filhos da desobediência, e levando as pessoas para não lembrarem da palavra de Deus e não serem influenciadas por Deus. A terceira influência muito forte que o Paulo fala é da nossa própria natureza. Ele fala aqui da nossa carne, da nossa vontade, dos nossos pensamentos, que nos levam a satisfazer os nossos desejos. Então nós vivemos nesse mundo age a potestade do ar, quer dizer que nós não vemos, mas que exerce uma influência, e acaba também despertando, tendo essa promessa de atender a nossa necessidade da carne, do nosso corpo, dos nossos desejos e da nossa própria vontade. Um exemplo disso, a gente até pode fazer essa relação com Gênesis 3, quando Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, eles tiveram também essa influência, que veio a serpente, colocou em dúvida a palavra de Deus, o que Deus tinha dito, e eles foram atraídos. Quer dizer, o inimigo, ele promete tudo, mas ele não consegue dar o que ele promete, porque ele não tem nada. Ele apenas usa aquilo que existe e usa para o mal, influencia para o mal. E o mundo, ele vive nessa armadilha e coloca essas armadilhas, porque não pergunta por Deus, não busca a palavra de Deus. E nisso tenta influenciar para nós pensarmos na nossa vontade e no nosso desejo, mas que não aconteça essa mudança de buscar a Deus de todo o coração. Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 33, fala das influências que corrompem. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ele fala aqui das companhias que nos influenciam. E quando são companhias ou influências más, elas vão corrompendo os bons costumes. O Salmo de número 1, o versículo 1, como é feliz a pessoa que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O primeiro salmo, ele olha para a vida das pessoas e chega a essa conclusão: feliz, bem-aventurada é a pessoa que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente percebe que a influência, ela está lá.
para quem cede a essa influência, para o conselho, que atinge às vezes para satisfazer até a nossa vontade, acaba criando um caminho, o caminho que não leva para o alvo, onde a gente erra, não consegue acertar na vida. E além disso, se cria a roda dos zombadores, aqueles que falam mal. Às vezes a gente percebe quando uma pessoa passa por uma crise, ela encontra amigos, influências, que dizem, mas é isso mesmo. Em vez de ajudar, ainda acaba atrapalhando. E o Salmo de número 1 diz, feliz é a pessoa que não cede a essas influências. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8, ele faz uma análise, ele olha de como uma pessoa pode viver. Versículo 5, ele escreve, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, mas não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo olha aqui para esses dois tipos de pessoas ou de influências. Ele diz quem tem a mente ou quem tem a inclinação para a carne, para o desejo que ela tem, a sua própria vontade, que tem o desejo também para aquilo que o mundo oferece, aquilo que também o diabo oferece. A pessoa ela se inclina para essa conduta, para essa influência, e ela acaba fazendo o que é mal. Paulo chega aqui numa situação bem radical, ele diz que quem é dominado por essa influência não pode agradar a Deus. Mas Paulo ele não deixa a pessoa nessa sinuca sem saída. Ele diz, quem se inclina, quem tem a mente, quem tem a influência da palavra de Deus, do Espírito de Deus, ele pensa, ele busca a Deus e aquilo que é de Deus. E a vida dessa pessoa experimenta a fé, a alegria, a esperança, uma perspectiva de vida, inclusive a perspectiva eterna. Aos Colossenses, o Paulo escreveu, agora que vocês foram ressuscitados da morte, porque estavam mortos nesse mundo, e vivem com Cristo, busquem as coisas do alto. Tenham essa mente, essa influência do Espírito de Deus na vida de vocês. Romanos 8, 11, ele continua. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo ele dá aqui o segundo passo. Ele diz, a palavra de Deus nos influencia, ela nos orienta, ela nos mostra o que é de Deus, a vontade de Deus. O Espírito Santo ele age para nós termos essa inclinação de buscar a Deus, fazer a vontade de Deus. Mas além disso, Paulo diz no versículo 11 que o Espírito ele habita em nós. Então, se nossa carne, nossa vontade, nosso desejo se inclina e é para o mal, o Espírito Santo, ele toma morada em nossas vidas. Quando aceitamos a Jesus, quando reconhecemos que Jesus morreu por mim em meu lugar para nos dar a vida, nós recebemos, Deus nos dá o Espírito Santo, ele habita em nós, para nós podermos resistir, podermos perceber as armadilhas e não cairmos nela, para podermos perceber os perigos e não cedermos à tentação. Paulo dá ainda um terceiro passo, lá em Romanos 8, nos versículos 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vejam o terceiro aspecto que Paulo diz, que nós nos tornamos filhos de Deus. E podemos nos dirigir a Deus e dizer, Abba, Pai, querido Pai, amado Pai, nós nos tornamos íntimos de Deus. Enquanto que, sendo influenciados por esse mundo, pelo mal, pela nossa própria vontade, nós nos tornamos escravos. De tudo que a gente pode ter e fazer não vai trazer satisfação para a nossa vida. Agora, o Espírito Santo, ele age, ele faz com que a palavra de Deus se torne o alimento para a nossa vida. E nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, ele toma morada na nossa vida. E ele também nos dá essa oportunidade de podermos ser e nos tornar filhos de Deus. Tem uma lição de guerra que diz: a alma é uma porta vulnerável às influências negativas. Ela se fecha na presença da fé e a mesma alma se abre na ausência dela. Alimentar o espírito com Deus é sempre uma tranca inquebrável. Essa lição de guerra, ela diz que a nossa alma, nosso ser, ele é vulnerável. E principalmente a influências negativas. Não é difícil de perceber isso, porque a maioria das notícias que nós assistimos são de violência, de catástrofes, de coisas que acontecem que nos deixam inquietos e apavorados. Agora, a fé, ela fecha essa porta das más influências. Agora, quando a fé não existe, a alma, ela se abre justamente tentando buscar conhecer e viver esse drama, mas ela acaba cada vez mais despedaçada. Por isso, a fé, ela nos leva para buscarmos a Deus. Não outra fonte, não outra influência, mas buscarmos a Deus, buscarmos a palavra de Deus. E ele diz, essa lição de guerra tem uma conclusão muito interessante, porque diz: alimentar o espírito com Deus é sempre uma tranca inquebrável. A fé em Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, que vive, é uma tranca inquebrável. A influência do mal pode ser poderosa. O pecado é poderoso para destruir. Mas a fé em Jesus Cristo é mais forte. É uma tranca inquebrável. Tem um pensamento que não encontrei o autor, de um autor desconhecido, então não existe essa história de más influências. Você só faz aquilo que você quer. Não existe essa história de más influências. Você só faz aquilo que você quer. Diante das influências que nós sofremos, existe a atitude de cada pessoa, de poder dizer não e de poder dizer sim. E nós temos essa liberdade de apenas fazer aquilo que a gente quer. E por isso nossa mente, nossa vida, ela precisa ser treinada para a gente poder perceber os perigos, as influências negativas, conselhos que vêm e nos prejudicam, e a gente poder dizer: não, eu não vou aceitar, eu não vou compactuar. Agora, as influências negativas, elas levam também para a pessoa andar por um caminho de erro, de desgraça. E também cria sempre esse círculo que o Salmo de número 1 fala de zombadores, de pessoas que se reúnem para falar mal,
para propagar o mal, para só verem aquilo que é negativo. Agora, a palavra de Deus, ela é uma influência positiva. Se olharmos o que o Paulo fala para o Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, ele fala da palavra de Deus, que o Timóteo aprendeu, que foi uma preparação, uma influência da mãe e da avó. Ele diz que essa palavra, ela instrui, ela influencia, para que uma pessoa ela se torne firme e que ela tenha essa posição de poder fechar a porta para aquilo que é ruim e que destrói a vida das pessoas. Eu queria deixar 5 pontos para a gente concluir hoje à noite, para a gente pensar. Primeiro, as influências nos rodeiam, mas podemos escolher e decidir não nos deixar envolver. Cada um de nós, em oração, podemos ler a palavra de Deus quando Deus fala conosco, podemos conversar com Deus quando Ele nos ouve. As influências, como Paulo diz em Efésios 2, no mundo que nós vivemos, o poder do mal, ele existe. Nossa natureza humana, ela é enganadora, ela nos engana, mas Deus quer que a gente possa escolher e decidir para não nos envolver e nem nos deixar envolver por aquilo que é destrutivo. Isso requer, de fato, discernimento, decisão, escolha, principalmente talvez onde a gente errou ou está em más influências, más companhias, de poder quebrar isso e mudar. Então, as influências, elas de fato nos rodeiam. Segundo, temos as nossas tendências e precisamos ser sinceros e realistas. Nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso desejo, e parece que quando existe uma influência, alguma coisa que nos satisfaz, que traz aquele prazer que a gente gostaria de ter, a gente acaba cedendo. Mas nós precisamos ser sinceros e realistas e poder dizer não. A Eva e o Adão, lá no Jardim do Éden, não disseram não. Mas Jesus, quando ele foi tentado, ele disse não. E ele seguiu com obediência ao Pai, cumprindo a missão que ele veio, para a qual ele veio nesse mundo. Terceiro, nós temos as nossas fraquezas. Dizer não, por isso, nos rodear e ocupar com o que é bom. Precisamos escolher nossas companhias, o que a gente assiste, o que a gente ouve, sabendo que vai colocando na nossa mente, no nosso consciente e subconsciente, imagens, palavras, frases que podem ser prejudiciais para nós, inclusive quando nós as falamos para alguém. Então nós temos nossas fraquezas, nós temos os nossos erros, mas a gente precisa ter uma atitude e de não desistir daquilo que realmente a gente precisa para a nossa vida. Quarto, não temer em abrir mão das más influências, seja pessoas, mídias, negócios comprometedores. Né? Facilmente a gente cai nessas armadilhas e a gente pensa assim, abrir mão, dizer não para uma pessoa, para um amigo, mas que está nos prejudicando. A gente precisa ter essa atitude firme de influenciar e não de ser influenciado, de se deixar levar pela onda e pela maré. Em quinto lugar, de nós buscarmos a Deus e a sua palavra. De fato, nós teremos a melhor influência. Quando buscamos a Deus, quando buscamos a palavra de Deus, ela acaba nos trazendo a fé, a esperança que nos traz a alegria e a paz. Somente andando com Deus é que nós podemos ser quem nós somos.
pessoas feitas por Deus, amadas por Deus, e que Deus, Ele nos ama como nós somos mesmo sendo pecadores. E Ele quer que nós sejamos nós mesmos, que nós tenhamos esse olhar para Deus, porque Ele de fato não nos destrói, mas Ele, pelo contrário, nos dá a salvação e a vida. Que cada um de nós perceba e tenha esse privilégio, esse presente, em podermos nos dar conta, onde nós estamos em perigo, onde as influências não são boas, sejam elas pela mídia, por pessoas, por grupo de pessoas, mas de podermos influenciar para o bem com a palavra de Deus, com a fé, que realmente nos coloca nesse fundamento que é a palavra de Deus. Convido para nós orarmos juntos ainda. Obrigado, querido Deus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. E tu vês como nós somos sensíveis e também suscetíveis a influências. Às vezes, só ouvir uma palavra, algo negativo, nós já nos abatemos. Só ouvir alguma coisa que acaba não sendo aquilo que a gente esperava ou gostaria, nosso espírito, nossa alma, nosso ser se abate. E facilmente nós nos tornamos escravos de nossos sentimentos, nossa vontade, nossos desejos. Com facilidade também nós nos corrompemos pela mídia, às vezes por situações que, Senhor, atrapalham nossa vida de fé, nossa comunhão contigo. E nós hoje à noite queremos pedir perdão. Queremos te agradecer que tu nos dás o teu Espírito Santo, que nos dá a entender a tua palavra. O teu Espírito Santo que toma morada em nossa vida para podermos viver pelo poder de Deus. E o teu Espírito Santo que inclusive nos coloca nessa comunhão de podermos nos tornar filhos de Deus, amados, podermos ter o teu reino e um dia poder estar na eternidade contigo, ó Pai. Por isso, abençoe a cada um de nós, também para quem nos assiste, quem nos ouve, quem está em contato conosco. Dá-nos essa graça de podermos, quando for preciso, dizer não e de podermos ser uma influência positiva lá onde nós estamos, na nossa casa, nosso trabalho, nossos amigos, para podermos experimentar essa transformação que tu queres fazer em nossas vidas. Obrigado por essa noite e fique conosco, Senhor. Amém.